Saudações, amigos do canal. Vou contar-lhes o meu caso. Meu nome é Antônio e há algum tempo vivi uma situação terrível relacionada à bruxaria. O lamentável do caso foi o pano de fundo que deu origem a todo esse mal que ocorreu em minha vida, o qual conhecerão a seguir. Em minha família não crescemos com o apoio de um pai, pois este faleceu quando meus irmãos e eu éramos muito pequenos. Por isso minha mãe se encarregou de nos cuidar desde pequenos, trabalhando longas jornadas, nas quais nós, seus filhos, tínhamos que nos virar como podíamos, ou então, em algumas ocasiões, uma de minhas tias vinha nos dar comida ou nos ajudar nos afazeres básicos. Assim, levamos uma vida muito difícil, cercados por carências e muitas dificuldades. Isso tudo acabou culminando que 2 de meus irmãos se tornassem criminosos, os quais agora estão na prisão. Minha irmã, a mais nova, fugiu de casa aos 17 anos com um senhor mais velho, que aparentemente tinha dinheiro e lhe havia prometido uma vida melhor. Por minha parte, fui o mais apegado à minha mãe, e quem mais esteve apoiando-a nos momentos difíceis, sobretudo quando minha mãe, pela idade e pela doença, já não pôde mais trabalhar. Eu, sendo mais jovem, estava trabalhando em uma oficina mecânica, na qual recebia um salário que nos permitia, a minha mãe e a mim, seguir em frente. Portanto, minha mãe tinha um enorme carinho por mim, além de um grande apego. Eu já era um jovem maior de idade, e no meu direito estava tentando fazer minha vida, então comecei a sair com algumas garotas. Na minha ideia, eu queria construir uma vida nova e uma família também. Mas havia algo muito estranho, porque meus relacionamentos, por mais que eu me esforçasse, não duravam muito. Isso começava a me preocupar bastante, porque sentia que eu não tinha direito à felicidade e que estaria condenado para sempre à solidão. E foi até que conheci Nádia, uma garota com quem já estava há mais de 8 meses em um relacionamento, e com quem me visualizava triunfante em uma vida cheia de amor e felicidade. Nádia ia constantemente para minha casa. Ela era uma mulher muito boa e nobre. No entanto, eu não entendia a razão pela qual minha mãe não gostava dela. Realmente não havia motivo. E quando confessei à minha mãe que queria pedir Nádia em casamento, ela me dizia que Nádia não me convinha, que ela não era uma boa garota e que certamente me faria muito infeliz. Eu, ingenuamente, dava muito ouvido aos conselhos da minha mãe, e por isso fui mais cauteloso com Nádia. Mas, com o passar do tempo, confirmei que ela era a garota com quem eu queria me casar e viver o resto dos meus dias. Portanto, decidi não dar muito ouvido à minha mãe, e assim fui aos pais de Nádia pedir sua mão em casamento. Isso enfureceu muito minha mãe, a ponto de termos uma forte discussão. O resultado foi que, contra sua vontade, minha mãe deveria respeitar minha decisão, porque eu era um homem feito, com direito à minha felicidade. Mas nem tudo seriam flores. Logo após tomar a decisão daquele casamento, Nádia começou a se sentir de forma muito estranha. Ela me dizia que tinha constantes pesadelos, nos quais minha mãe queria fazer mal a ela. Naquela época, Nádia já não podia entrar na casa da minha mãe, pois mamãe realmente a detestava. Ou melhor, ela odiava o fato de eu ter que sair de casa e deixá-la sozinha. Ou pelo menos, era isso que ela pensava, porque eu, mesmo não vivendo mais na casa, nunca abandonaria minha mãe, pois a amava muito. Um mês depois de pedir a mão de Nádia em casamento, ela começou a se sentir muito mal. Ela desmaiava algumas vezes, de forma repentina, além de ter muitas dores de cabeça e vômitos. Situação que nos levou a pensar que ela estaria grávida. Mas, ao levá-la ao médico, descobriu-se que não era gravidez. Posteriormente, as coisas pioraram ainda mais, porque ela muitas vezes perdia a consciência e começava a convulsionar, a ponto de sair espuma de sua boca. Vê-la assim me dava muito medo de que algo lhe acontecesse, pois ela sempre foi uma mulher saudável. Ela jamais em sua vida apresentara sintomas de alguma doença semelhante, e pouco a pouco ela foi deixando de comer, não tinha apetite e perdeu muito peso.
Além disso, com muito medo, ela me confessou que às vezes via um vulto escuro como um fantasma que lhe aparecia com recorrência em vários momentos do dia. Mas isso não era o pior, porque Nádia continuava me dizendo que sonhava frequentemente com minha mãe, e em pesadelos, minha mãe a maltratava, gritava com ela e a agredia. E isso não era tudo, porque também nesses sonhos, ela me dizia que atrás da minha mãe sempre via uma figura como a da morte, parecida com uma caveira. Mas além disso, eu não encontraria relação entre o que acontecia com Nádia e minha mãe. Não haveria maneira dela ter algo a ver com os males que acontecia com Nádia. Mas dias depois, eu mudaria de opinião e foi terrível. Uma tarde voltei do trabalho e minha mãe não estava em casa. Ela tinha ido com uma das minhas tias para uma consulta médica, pois, como mencionei, minha mãe estava doente. Ela tinha diabetes que estava avançando rapidamente, então seus exames precisavam ser frequentes. Naquela tarde, eu estava sozinho em casa e entrei no quarto da minha mãe para ver se ela estava lá e cumprimentá-la. Entrei e vi que ela não estava, mas notei algo estranho. Ela tinha deixado a chave da gaveta da sua cômoda inserida na fechadura. Essa gaveta sempre foi um mistério, porque ela sempre a mantinha fechada. E imediatamente fui invadido pela curiosidade de saber o que ela guardava lá dentro. Com cautela me aproximei, virei a chave, abri a gaveta e encontrei alguns documentos, algumas coisas que não chamaram minha atenção. Mas ao procurar um pouco mais fundo, encontrei um pequeno frasco que continha um líquido escuro e pedaços de ervas estranhas, além de algumas outras coisas que não consegui distinguir à primeira vista. Então, eu o tirei e o aproximei da luz. Eu o examinei detalhadamente e notei que no fundo daquele frasco havia uma imagem. Havia uma pequena foto de Nádia que eu tinha perdido tempo atrás e nunca consegui encontrar. Aquela foto estava colada debaixo do frasco. Eu não podia acreditar, e apesar de não saber muito sobre o assunto, era bastante claro que aquilo era um trabalho de bruxaria. Um feitiço que minha própria mãe tinha feito em minha noiva para prejudicá-la e afastá-la de mim. Naquele momento senti uma terrível decepção com minha mãe e uma raiva de saber que ela não queria me ver feliz. Sua atitude egoísta revirou meu estômago. Diante da situação, não hesitei em colocar aquele frasco em um saco preto. Eu o escondi muito bem dentro de uma mochila e voltei a deixar a gaveta da cômoda como a encontrei. Naquela tarde, saí de casa muito assustado. Eu não sabia o que estava acontecendo, e pensar que minha mãe poderia ter feito tal coisa me causava muito medo de imaginar que ela também pudesse me fazer mal. Fui imediatamente para o apartamento onde Nádia morava. Ela abriu a porta, olhando para mim com seu rosto abatido. Vê-la mal partia meu coração, e naquela noite, sugeri a ela que me permitisse ficar ao seu lado. Também pedi que ela fosse muito compreensiva e pedi desculpas antecipadamente, e então contei a ela tudo o que estava acontecendo. Ela imediatamente começou a chorar, e não podia acreditar que todos os seus males tinham sido causados por bruxaria feita por minha mãe. Eu realmente senti muita vergonha de contar a ela que minha própria mãe queria acabar com sua vida. Naquele apartamento, Nádia morava com uma de suas amigas, que ouviu tudo e nos disse que ela conhecia uma mulher feiticeira que poderia nos ajudar. E nós, com medo, não tivemos escolha senão aceitar essa ajuda. Então fomos até aquela mulher e levamos o frasco com o trabalho que tinham feito em Nádia. A mulher nos recebeu, e quando contamos o caso e mostramos aquele frasco, ela o pegou e o observou com cuidado. E fazendo uma careta de desagrado, disse a Nádia: "Ai, garota, queriam te ver muito ferrada, mas você veio a tempo, eu vou te ajudar." Depois ela se referiu a mim dizendo: "E a você, o que eu digo, rapaz? Sua mãe não quer te soltar? Porque posso ver que ela já fez esses trabalhinhos antes. Ela tem medo de ficar sozinha e doente. Mas te digo uma coisa, ela ficou doente e está pagando um alto preço porque durante toda a vida
Ela fez esses trabalhos para se livrar de seus inimigos. Então não fique surpreso se um dia desses ela partir desse plano. Sinto muito, rapaz, mas sua mãe não é tão boa pessoa quanto você pensa. Depois de nos dizer isso, a mulher deitou Nádia, deu-lhe algo para beber e começou a rezar por ela. E Nádia parecia como se tivesse adormecido. Eu estava com medo dentro daquela sala, iluminada apenas por velas, com figuras de todos os tipos de santos estranhos, envoltos na densa fumaça das ervas que a bruxa estava queimando. Pouco depois, fiquei perturbado ao ver Nádia começar a falar coisas que eu não conseguia entender. E parecia também como se ela estivesse convulsionando, porque seu corpo tremia em um movimento espasmódico que a agitava com violência. Eu tentei me aproximar, mas a bruxa me deteve, avisando que era perigoso, que eu deveria ficar exatamente onde estava e não falar nada, o que fiz. Enquanto isso, a bruxa se aproximou de Nádia, colocou a mão na testa dela e aproximou sua boca da de Nádia, começando a aspirar o ar que Nádia exalava, como se estivesse engolindo o mal que minha noiva tinha dentro de si. Momentos depois, a bruxa começou a vomitar em um balde de barro que estava perto. Nádia imediatamente parou com aqueles movimentos e seu rosto caiu de lado. Uma leve espuma escorreu pela sua boca. Ela teria adormecido por cerca de meia hora e depois a bruxa a acordou. Ela nos pediu para irmos para casa descansar e que nos próximos 30 dias não nos aproximássemos da minha mãe. Isso para mim seria muito difícil, mas com grande determinação, não fui à casa da minha mãe nos dias seguintes. Também não lhe telefonei. Estava muito chateado com ela pelo que havia feito. No entanto, após pouco mais de uma semana, uma das vizinhas me ligou para me avisar que minha mãe havia piorado da doença e caído em um coma diabético, do qual não conseguiu se recuperar. Considero muito triste e lamentável que as coisas tenham terminado assim, e principalmente que um próprio membro da família seja quem tente destruir você. Eu sempre tentei ser o melhor filho e cuidar da minha mãe, mas seu egoísmo e medo da solidão a levaram a cometer aquelas atrocidades. Nádia foi melhorando com o tempo e finalmente conseguimos nos casar. Agora, com o passar do tempo, temos uma linda família e deixamos para trás aquela amarga experiência em que fomos vítimas de bruxaria na família. Deixe sua opinião sobre meu relato. Obrigado por me ouvirem. Olá a todos, meu nome é Sofia e quero compartilhar a perturbadora experiência que vivi relacionada à bruxaria. É importante destacar que esta história é totalmente verdadeira e meu testemunho pretende servir como um aviso para aqueles que se dispuserem a ouvi-la. Tudo isso aconteceu há 35 anos, quando estávamos casados há 12 anos, eu e Gustavo. Meu marido ganhava a vida como pescador e morávamos numa região do Rio Grande do Norte, cujo nome prefiro omitir por razões pessoais. Naquela época, assim como ocorre ainda hoje, a pesca era a principal fonte de sustento das famílias da região, mas também uma atividade perigosa e exaustiva. Éramos uma família humilde que vivia dia após dia, e eu cuidava dos nossos 4 filhos, enquanto meu marido passava longos dias no mar, enfrentando as intempéries do clima e os perigos da natureza. Para manter nossa família, além de cuidar das crianças, eu fazia pequenos trabalhos nas casas das famílias de classe média daquela região, lavando roupas e limpando casas. Isso nos permitia ter renda extra, já que às vezes a pesca demorava mais do que o previsto ou não era suficiente para cobrir nossas despesas, pois que cuidar de 4 crianças é algo sério. Graças a Deus, uma das mulheres para quem eu trabalhava era especialmente generosa conosco. Seu nome era Isabel, e ela era uma senhora rica que vivia em uma grande casa com seu marido e filhos.
Por meio dela, tive a oportunidade de conhecer mais famílias que me davam trabalho e também, por meio dessa amizade com ela, conheceria a pessoa que me salvaria de uma morte certa. Tudo começou quando meu marido, Gustavo, começou a passar mais tempo fora de casa com seus amigos. Eu sempre dizia a ele para me levar onde quer que fosse, mas ele argumentava que eu não podia deixar sozinho nossos 4 pequenos filhos. Então, ele saía para se divertir sozinho nos fins de semana. Além disso, ele dizia que trabalhava duro e também precisava de sua dose de diversão. Enquanto isso, eu ficava em casa, ocupada com as tarefas domésticas e cuidando dos meus pequenos. Eu me sentia sozinha e negligenciada, e não podia deixar de sentir ciúmes das mulheres que se arrumavam e saíam para dançar. Eu me perguntava se Gustavo estava tendo um caso ou se o que ele fazia era apenas uma desculpa para escapar da rotina. À medida que o tempo passava, Gustavo aumentava suas saídas e às vezes nem voltava para casa para dormir. A verdade é que suspeitas mais firmes de infidelidade começaram a surgir em minha mente, mas decidi me concentrar em meus filhos e atender às suas necessidades. Eu me certificava de que meu filho mais velho, que já tinha 8 anos, fosse à escola, tirasse boas notas e todas essas coisas que as mães fazem com todos os seus filhos. Eu fazia isso porque queria que ele tivesse oportunidades na vida muito melhores do que as que eu tive. No entanto, isso não era fácil, pois o dinheiro era escasso e a escola ficava longe de nossa casa. Tínhamos que caminhar 1 hora todos os dias para chegar lá, e muitas vezes o clima não estava a nosso favor. Apesar de tudo, eu estava orgulhosa do meu filho, que era um bom aluno e se esforçava para aprender. Um dia, meu marido Gustavo me anunciou que estava indo para uma jornada de pesca, garantindo que voltaria no dia seguinte devido à ameaça de mau tempo no horizonte. Eu não reclamei, apenas pedi para ele se cuidar, pois em casa o esperávamos com amor, e ele partiu. Ao retornar, ele me surpreendeu com um prato de ceviche, que parecia delicioso. A apresentação era extremamente apetitosa e eu não pude resistir à tentação de experimentá-lo. Ele me contou que havia preparado aquele prato com seus amigos ao desembarcar para comemorar a boa pesca que tinham conseguido. Os pedaços de peixe pareciam suculentos, muito deliciosos, acompanhados de tomate e cebola em um suco de limão. Esse prato tinha uma aparência requintada. Eu comecei a comer imediatamente e, embora o sabor fosse um pouco incomum para mim, decidi não dizer nada. Ele disse que era uma receita especial, que ele havia aprendido e que queria compartilhar comigo aquele prato como um gesto de amor. No dia seguinte, meu marido mencionou que precisava sair cedo por causa de um compromisso de trabalho pendente. Lembro-me vividamente que ele voltou mais tarde com outro prato de ceviche em suas mãos. Essa preparação parecia tão deliciosa quanto a anterior. Consistia em pedaços de peixe cozidos no suco de limão, acompanhados de cebola, tomate, mas agora com pedaços de pimenta picada finamente. Ele explicou que, enquanto fazia seu trabalho, ele e seus colegas decidiram preparar o ceviche, pois ele havia levado os ingredientes necessários. Me falou ainda que, como eu tinha gostado muito do anterior, ele trouxe uma porção maior dessa vez para que eu pudesse aproveitar melhor. Novamente, o aroma de limão invadiu meus sentidos e o sabor do peixe era fresco e suave. Ele disse que era uma forma de me agradecer por tudo o que eu fazia por ele e por nossa família. Essa situação se tornou uma rotina constante em nossas vidas. Meu marido continuava me trazendo comida toda vez que voltava de suas saídas de pesca. E o estranho era que agora
essas jornadas se tornaram mais curtas em comparação com suas capturas anteriores. Ele sempre me trazia aquele ceviche delicioso, insistindo que era sua especialidade culinária. Eu me sentia lisonjeada, acreditando que seus gestos eram uma demonstração de carinho e que nosso relacionamento estava melhorando. Pensava que seu amor por mim era genuíno e leal. No entanto, com o passar do tempo, comecei a me sentir realmente mal toda vez que comia o que ele me trazia. Passaram-se algumas semanas e me lembro que era novembro. Os mal-estares se tornaram mais intensos. Sentia dores corporais constantes e, acima de tudo, assustada, percebia como meu abdômen começava a inchar sem motivo aparente. Certa tarde comentei com Gustavo que me sentia doente, que precisava fazer algo, pois a cada dia me sentia pior. Mas ele, em vez de se compadecer, apenas me rotulou de inútil e disse que provavelmente era um mal-estar sem importância. Me questionou por que eu ficaria doente, se ambos comíamos a mesma coisa, sendo que ele não experimentava nenhum mal-estar. No dia seguinte a essa conversa, ele chegou em casa com umas ervas e disse que seus amigos as haviam dado. Haviam dito que ele deveria fazer um chá para mim e que depois disso qualquer mal-estar seria aliviado. Ele amavelmente fez o chá para mim, mas estranhamente tinha uma cor escura e um cheiro forte. E por alguma razão, ao bebê-lo, o sabor me lembrava o sabor do ceviche, que até então tinha comido tantas vezes. Enquanto bebia, ele me dizia que logo me sentiria melhor. Tomei confiante, mas não senti alívio algum. Pelo contrário, meu estômago se revirou mais e senti náuseas. Pensei que talvez fosse uma reação normal ao chá e esperei que o efeito passasse. Mas o que não sabia era que aquele chá continha algo mais que ervas, algo que poria em perigo minha vida. Em algumas ocasiões, cogitei a ideia de consultar um médico por conta própria, devido aos meus crescentes mal-estares, mas meu marido sempre encontrava uma desculpa para me impedir. Quando eu dizia que já voltava, que iria buscar atendimento, ele saía de casa antes de mim. Dizia que tinha esquecido uma pescaria que já haviam combinado, ou que precisava ir limpar o barco para tê-lo pronto para a próxima pescaria. Sempre saía com essas desculpas, e era apenas para evitar que eu buscasse ajuda médica. Lembro-me especialmente de uma noite em que a dor em meu estômago era tão insuportável que tive que vomitar a comida do dia. Naquele momento, percebi que emanava um cheiro nauseante daquilo, o que me encheu de preocupação. O cheiro era semelhante ao de putrefação, e isso me fez sentir nojo e medo. Não entendia o que estava acontecendo comigo e me perguntava se tinha comido algo estragado. Mas o mais estranho era que só eu vomitava, e ninguém mais em casa parecia afetado pela comida. Em um dia em que não havia comido o ceviche de meu marido, estranhamente, não havia ficado doente. Então decidi fazer um extra e ir limpar a casa da senhora Isabel, que mencionei no começo do meu relato. A senhora era uma mulher de aproximadamente 85 anos. Estava sozinha na vida, pois era viúva, e seu único filho havia falecido em um tiroteio vários anos atrás. Apesar de sua idade, sempre foi extremamente gentil comigo e com meus filhos. Eu já trabalhava para ela há cerca de 6 anos, então ela me conhecia bem e confiava em mim. Ela era muito religiosa. Sua casa estava cheia de imagens de santos e virgens. Ela sempre me dizia para confiar em Deus e que Ele tinha um plano para todos nós. Eu agradecia suas palavras e conselhos, mas não era muito devota. Enquanto eu estava ocupada com meu trabalho, a senhora Isabel se aproximou de mim com uma expressão preocupada
e perguntou se tudo estava bem. Agradecida por seu interesse, fui sincera com ela, embora evitasse entrar em detalhes sobre meus problemas para não lhe causar preocupações desnecessárias. Eu compartilhei meus sintomas com ela e ela, com sua característica gentileza, aconselhou-me a deixar de lado minhas tarefas e buscar atendimento médico imediatamente. Expliquei que não tinha dinheiro para pagar uma consulta médica, muito menos para comprar medicamentos, já que meu marido costumava afirmar que todo o dinheiro que ganhava com meu trabalho era necessário para as despesas da casa, e assim ele sempre me deixava sem um único centavo. Nesse momento, a senhora Isabel tirou algumas notas de sua elegante bolsa dourada e azul e me entregou. Ela insistiu para que eu usasse o dinheiro para ir ao médico e, se necessário, para adquirir qualquer medicamento receitado. Embora eu me sentisse envergonhada por receber sua ajuda dessa forma, ela enfatizou que a saúde e o bem-estar meu e de meus filhos eram de suma importância. Disse ainda que conhecia um bom médico que atendia no centro de saúde da cidade e que poderia me acompanhar se eu quisesse. Ela me encorajou a aceitar a oferta e eu não pude recusar. Pensei que talvez fosse uma oportunidade de descobrir o que estava acontecendo comigo e se havia alguma esperança de cura. Após a minha visita ao médico, recebi uma receita e um tratamento que deveria seguir à risca, conforme prescrito por ele. No entanto, passados os dias e seguindo à risca tudo o que o médico me receitou, os sintomas persistiram e minha barriga continuava a inchar dia após dia. Na minha jornada de trabalho seguinte na casa da senhora Isabel, compartilhei como me sentia e ela me disse algo que me deixou muito confusa. Ela disse que acreditava que eu não estava doente de verdade, mas sim sendo vítima de bruxaria. Contou que havia visto algo semelhante em um parente e que, por mais que tenha sido tratado por médicos, apenas uma bruxa foi capaz de curá-lo. Ela me assegurou que não deveria me preocupar e que me levaria para conhecer Dona Francisca, uma mulher com habilidades e conhecimentos em bruxaria, e que, segundo os dizeres da senhora Isabel, essa mulher seria capaz de me curar. Naquela tarde, meu marido havia saído e não havia ninguém para cuidar dos meus filhos, então pedi um favor à minha irmã para que os cuidasse e segui até a casa da senhora Isabel para depois ir ver Dona Francisca. Ao chegar onde a curandeira estava, nos deparamos com uma multidão que esperava pacientemente para ser atendida. Depois, um jovem se aproximou de nós e nos informou que normalmente atendiam cerca de 30 pessoas por dia e que não havia mais espaço para nós. No entanto, a senhora Isabel explicou a situação ao jovem e disse que não importava se passássemos a noite ali, pois precisávamos de ajuda urgente. Ele, por sua vez, contou isso a Dona Francisca e ela concordou enquanto nos olhava. Quando finalmente chegou a nossa vez, Dona Francisca nos recebeu com gentileza. Começou perguntando por que eu tinha ido à sua consulta e expliquei meus desconfortos. Nesse momento, minha barriga havia aumentado significativamente e, apesar de seguir o tratamento médico, não havia melhora. Além disso, mencionei que a senhora Isabel havia me dito que talvez eu estivesse sofrendo de bruxaria, que meus sintomas não eram de uma doença comum. Também mencionei que, apesar da dor persistente, estava constantemente exausta. Ela me olhou fixamente e pediu para ver minha barriga. Fiz isso com certa vergonha, e ela a tocou com suavidade. Então a bruxa fez uma careta de desagrado e me disse que a senhora Isabel estava certa. Alguém havia me feito um trabalho de bruxaria para me prejudicar. Ela disse que era um mal muito utilizado porque era bastante eficaz. Explicou que o que tinham feito comigo era me dar bruxaria na comida.
Isso era verdadeiramente eficaz, pois o trabalho se alojava no estômago da vítima e causava uma infecção interna. Disse que esse era o motivo do odor fétido do meu vômito e do meu cansaço extremo. Perguntou se eu suspeitava de alguém que pudesse ter me feito isso e eu não soube o que responder. Em seguida, a bruxa Francisca pegou minhas mãos e fechou os olhos por alguns instantes. Quando os abriu, me ofereceu um copo de água e me indicou que bebesse. Tomei o copo e comecei a beber com dificuldade, percebendo que seu sabor era extraordinariamente amargo. Senti um ardor na garganta e um arrepio no corpo. Ela me disse que era normal, que a água estava abençoada e que servia para limpar meu organismo das impurezas. Em seguida, me entregou um saquinho com ervas e me explicou que eu deveria tomá-las como se fosse um chá em água bem quente. Também me deu um frasco de vidro com um óleo especial para aplicar na região do meu estômago. Ela me advertiu que, para que todo o seu trabalho surtisse efeito, eu deveria me limitar a consumir apenas comida que eu mesma preparasse, sem permitir que mais ninguém cozinhasse para mim. Mencionei que às vezes meu marido me trazia comida de fora, mas ela insistiu que eu deveria até mesmo me abster de consumir a comida que ele me fornecesse. Além disso, indicou que meus filhos deveriam fazer o mesmo e comer apenas o que eu preparasse. Comecei a fazer perguntas para entender melhor a situação, mas Dona Francisca me disse que me daria respostas em uma semana, pois nesse período de tempo eu deveria voltar ao seu consultório. Na primeira noite após seguir suas indicações, senti a necessidade de vomitar. Quando o fiz, fiquei petrificada ao descobrir que havia expelido o que pareciam ser pedaços de peixe podre, misturados com cabelos e também alguns pequenos vermes brancos. Fiquei muito assustada e pensei que estava à beira da morte. Desesperada, liguei para a senhora Isabel e contei o que havia acontecido. Ela me tranquilizou e disse que isso era um bom sinal, significando que o feitiço estava sendo quebrado e que eu estava expulsando o que tinham colocado dentro de mim. Ela me pediu paciência e fé, instruindo-me a seguir as recomendações de Dona Francisca à risca. Senti-me à beira do desmaio diante da cena angustiante que vivenciava. Fiz um esforço desesperado para expulsar qualquer resquício em meu estômago, enquanto lágrimas de medo e angústia rolavam pelo meu rosto. Perguntei-me por que isso estava acontecendo comigo. Quem poderia estar por trás desse estranho e aterrorizante evento? Por que alguém estaria me fazendo essa maldade se minha única preocupação era trabalhar e cuidar da minha família? Apesar das dúvidas que inundavam minha mente, optei por manter o silêncio e seguir estritamente as orientações de Dona Francisca. Meu marido costumava me trazer aquele delicioso ceviche que ele preparava, mas meus desejos de melhorar para o bem-estar dos meus filhos e o meu próprio me impulsionaram a continuar o tratamento com Dona Francisca. Quando meu marido me perguntava se eu estava gostando da comida, eu respondia que sim, que gostava muito, mas na realidade eu pegava a comida e a colocava em sacos de lixo pretos, para então jogá-los longe. Tudo com o propósito de que ele não percebesse que eu não estava comendo o que ele tão amorosamente me trazia. Os dias se passaram e retornei à consulta com a bruxa Francisca. Sentamo-nos e ela me perguntou como tinham sido esses dias. Contei-lhe tudo o que tinha acontecido e, enquanto falava, uma lágrima escorreu pelo meu rosto. Dona Francisca pegou minha mão com ternura e então disse que precisava tocar meu estômago. Em seguida, afirmou que tudo estava melhorando, que eu deveria continuar o tratamento com as ervas que ela havia enviado por mais uma semana, e tudo terminaria. Assenti com a cabeça, e ela se sentou ao meu lado, então com uma voz tranquilizadora, mas firme,
começou a me revelar uma verdade para a qual eu ainda não estava preparada. Ela disse que tinha visto que o responsável por fazer isso comigo era ninguém menos que meu próprio marido, Gustavo. Afirmou que ele tinha uma amante e ambos estavam fazendo bruxaria contra mim com o objetivo de me adoecer. Explicou que nem os médicos nem os exames médicos tinham encontrado algo anormal em minha saúde, pois o trabalho estava oculto para não ser descoberto. Além disso, como é bem sabido, os médicos raramente curam males causados por bruxaria. Ela disse ainda que o objetivo desse casal era abrir caminho para que ele pudesse ir embora com aquela mulher e levar nossos filhos consigo. Também, sem rodeios, ela me revelou como preparavam o ceviche que eu tanto gostava. Segundo a curandeira, meu marido cortava o peixe em pedaços e os deixava ao sol para que se decomponham. Então, ao preparar o ceviche, ele misturava os pedaços com uns pós fornecidos por sua amante. Com essa mistura, ele fazia o ceviche que me dava para comer, e devido ao ácido do limão, eu não sentia o sabor desses pós. Fiquei atônita com o conhecimento tão detalhado dela sobre o que haviam feito comigo, e mais porque eu nunca tinha lhe contado esses detalhes, e ao perguntar como ela sabia de tudo isso, ela me disse que tinha seres de luz que lhe contavam tudo. Era graças a essa conexão especial que, ao pegar minha mão e fechar os olhos, ela conseguia compreender plenamente o que estava acontecendo e como deveria me ajudar. Com toda essa informação, saí do consultório dela decidida a terminar meu relacionamento com Gustavo. Para minha surpresa, ele não se defendeu nem negou nada e simplesmente me deixou ir. Graças ao direcionamento e apoio de Dona Isabel e da bruxa, com o tempo consegui me curar desse mal e conseguimos seguir em frente, eu e meus filhos. Hoje em dia, meus meninos têm diplomas de nível superior, são engenheiros e médicos. Consegui custear esses estudos com a inestimável ajuda da senhora Isabel, pois ela nos acolheu em sua casa quando saímos de casa. Viver com ela foi como ter uma segunda mãe, já que nos cuidou e amou sem pedir nada em troca. Eu, por minha vez, fiz tudo o que pude para que seus últimos anos de vida fossem cheios de amor e companhia. Meus filhos a amavam tanto que a chamavam de vovó e sempre lhe seremos profundamente gratos. Quando a senhora Isabel faleceu, nos deixou em seu testamento sua casinha, a qual temos cuidado como o tesouro que é, além de ir arrumando e modernizando aos poucos. Sempre mantemos uma vela acesa e rezamos pela eterna paz da senhora Isabel em agradecimento por sua generosidade. O pai dos meus filhos finalmente terminou seu relacionamento com a outra mulher, depois de alguns anos juntos. Hoje em dia, ele vive sozinho e triste, pois em uma briga perdeu um olho e teve que removê-lo. Ainda vive da pesca, embora não tenha mais tanta sorte como antes. Vejo isso como um exemplo de como a maldade às vezes retorna multiplicada para quem a pratica contra outra pessoa. Deixe a sua opinião sobre meu relato. Muito obrigado por me ouvirem até aqui. Um grande abraço a todos. Se chegou ao final dos relatos, deixe sua opinião sobre eles e não esqueça de dar aquela força deixando seu like, se inscrevendo no canal, caso ainda não seja inscrito, e compartilhando o vídeo com os seus amigos que curtem esse tipo de conteúdo. É um ato gratuito e simbólico, mas que nos ajuda demais. Continue navegando pelo canal. Um grande abraço a todos. Te esperamos sempre em Noites Sombrias.